O professor Carlos Paiva está na linha conversando comigo agora. Bom dia, professor. Bom dia, Beatriz. Como é que tu tá? Tô bem, professor. Na medida do possível, assim, sem fazer nenhum tipo de dramalhão, eu tô sem tomar remédio. Tô me sentindo bem. Já é uma grande coisa. Parabéns. Sem tomar remédio nenhum, tô me sentindo bem. Então parece que tá bom, né? Quer dizer, bom, Tá ótimo, tá ótimo. É, porque só assim registrando, né? Eu estou conversando com o professor Carlos Paiva, que é professor do mestrado em desenvolvimento regional da Facate. E quero agradecer a ele pela presença aqui no nosso programa, nos auxiliando a justamente olhar para uma boa, algumas das partes que compõem esse todo tão difícil de ser seria entendido. esse o tema, na verdade, que a gente teria que tratar um pouco hoje aqui, sobre o que se pode fazer nas subinstâncias do Poder Federativo para o desenvolvimento, inclusive para o enfrentamento da pandemia, que, é claro, é uma questão central para o desenvolvimento socioeconômico, né? E Uhum. aí, esse é o ponto que me parece que é crucial. Sim, porque quando a A gente outra fala. coisa que a gente tem que fazer, Desculpa. diga, querido. Não, pode continuar, por favor. A outra coisa que tem que se fazer, sem sombra de dúvida, é recuperar, em algum nível, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele correspondeu a 36% da renda dos brasileiros no ano passado. Uma perda de ocupação de 13% em função da pandemia. Nós tivemos, eram 94 milhões e meio de ocupação no último trimestre de 2019. Eu falo em ocupações porque a gente tem que diferenciar emprego. Emprego é quando alguém assalaria outra pessoa. E ocupação é quando envolve também o setor informal, quando eu me autoemprego, quando eu vou ao mercado de trabalho oferecendo algum serviço de técnico, como eu conserto ar-condicionado, eu vendo cachorro-quente na rua, enfim, eu me autoemprego, ok? Eu não tenho necessariamente, não tenho pessoa que se autoemprega, ele se autocoloca no mercado de trabalho. Existiam 9,94 milhões de ocupações e depois, no terceiro trimestre de 2020, que é o último dado que nós temos pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que é o dado mais, digamos, confiável, nós tínhamos 82 milhões e meio. Sumiram, portanto, 12 milhões e meio de postos de trabalho. E houve uma queda bem acentuada também da remuneração, de 7,5% em função do excesso de oferta de mão de obra, o que levou a uma queda de quase de 17% da remuneração do pessoal ocupado. O que manteve mais ou menos o nível de renda, na verdade, o nível de renda não caiu, foi o auxílio emergencial. Ele passou a corresponder a 33% de toda a remuneração da população. A renda, na verdade, não caiu no ano passado por conta do auxílio emergencial. E ele acaba abruptamente em janeiro. Ora, 30%, 33% da renda do ano passado vai ser tirado do mercado. O que mantém a produção da economia? É o consumo. Se você não tiver demanda, não se produz. Por que se produz o carro? Porque tem demanda. Se tu não tá demandando, a Ford vai embora. Começa a estocar aqueles carros que vão aparecendo ali que chama isso, no pátio das montadoras, vai acumulando, chega uma hora que não tem mais onde colocar a férias coletiva, daqui a pouco tu não tem mais o que fazer, fecha a fábrica. Então começou a acontecer isso, a Ford se foi. Então, e tu para de produzir. O que mantém a produção? É a demanda. Ora, tem 4 formas de demanda. Exportar, que o Brasil não está exportando, a não ser soja. E gastar, que ele não está gastando. Investir, que os empresários não estão investindo, porque não está tendo muita demanda. E consumo. O que estava sustentando o Brasil era o consumo. E o consumo estava dependendo do auxílio emergencial. O auxílio vai acabar. E o consumo vai cair. Vai cair o comércio, vai cair os serviços. Os médicos vão ficar sem atendimento, os jornais vão ficar sem propaganda. A crise do ano que vem vai ser horrível. Então, o auxílio emergencial tem que voltar. Esse é um outro movimento que tem que acontecer.
ou os municípios vão sofrer muito. Portanto, isso tem que ser uma mobilização nacional, Beatriz, ok? Isto tem que ser uma mobilização nacional e tem que ser uma mobilização dos mais diversos partidos, ok? Tem que ser uma mobilização que movimente alguma coisa transpartidária. Agora, podemos perder. A minha expectativa, Beatriz, é que nós vamos que se possa conseguir alguma coisa. Isso vai depender muito do resultado que vai transcorrer agora na eleição para a Câmara dos Deputados. É muito importante que se eleja o candidato da oposição, do meu ponto de vista. Ou o Paulo Guedes vai se fortalecer e vai passar uma política muito mais, digamos, de arroxo fiscal. Tem que se eleger por pior, ainda que não seja um candidato de esquerda, pelo menos ele tem um compromisso com o campo oposicionista, o Baleia Rossi. Isso já dá uma folga para que tu tenhas alguma fórmula de auxílio emergencial que eu acho que vai passar, não pela coisa toda que foi feita pelo Paulo Guedes, que envolvia 68 milhões de pessoas contempladas. Teve município que toda a população ganhou auxílio. É claro que aí tem mal feito, tem exagero, tem malandragem, ok? Mas que pelo menos pegue aquele pessoal que tem o cadastro único, que era o pessoal que recebia Bolsa Família. Mas que pelo menos pegue aquele pessoal que tem o cadastro único, que era o pessoal que recebia Bolsa Família, tá? Que são 34 milhões de pessoas no Brasil. Se isso for contemplado, já dá uma folga para alguns municípios. Mas não é só isso, tem que fazer mais. E aí eu deixo para a gente recuperar com teus questionamentos, eventualmente. Tá bem? Já falei demais. Não, na verdade, o que se esperaria, e aliás é o que eu acho que está sendo feito a partir de agora pelo Biden, ele vai espraiar auxílio. Ele vai dar em alta quantidade o auxílio, justamente, e como disse lá a pessoa lá da questão, seria o ministro da Economia dele lá, que já foi escolhido, ela disse que agora eles vão gastar, que eles precisam gastar para poder recuperar em função da pandemia, em função da própria quebradeira da economia, não é? Que é feita pelo Paulo Guedes. Até assim, dentro da minha ignorância, digamos que toda a cidade ganhe, né? Inclusive pessoas que, entre aspas, não precisam, mas essas pessoas também vão gastar no comércio. Essas pessoas também vão gastar na indústria, elas vão gastar no serviço. Então esse dinheiro, de alguma maneira, ele vai circular e não vai ficar nas mãos do governo, nas mãos dos banqueiros. De alguma forma, isso mesmo que desse para todo mundo, até para os ricos da cidade. Eles vão lá comprar um tênis de R$1.500, mas eles vão comprar. Eles vão para o mercado. Médio, Beatriz, deixa bem. Agora, os ricos não necessariamente gastam no mercado. Isso aí já nos coloca um pouco a discussão sobre o que se pode fazer nos municípios, tá? Que era um pouco a proposta do nosso debate de hoje, tá? Pois é. E era super relacionado a isso, professor, que eu ia colocar, né? Porque esses elementos de solidariedade, assim, que aparecem justamente no pequeno, quer dizer, né? No município que aparece mais claramente essa possibilidade. Eu lembro que foi na semana passada, a gente comentou alguma coisa tipo assim, fechou a FOR. São 300 empregos. Não, ali tem vendedor de cachorro-quente, ali tem uma série de prestadores de serviços, de pequeno comércio, que viviam e dependiam daquilo ali. E não tem nada mais claro num município que não seja isso. Quer dizer, a partir desse micro aí que o município pode atuar. Exato, querida. Veja bem, vamos pegar um pouco aí a questão do que a gente... Nós estávamos até agora falando sobre a crise que virá, porque assim, o que a gente pode fazer no plano mais micro? Nós vamos passar por um ano de crise, tá? Nós vamos ter dificuldade de enfrentar a própria pandemia. Nós estamos com atraso na produção de vacinas, mesmo que a gente passe agora a enfrentar o nosso drama tecnológico, nós vamos ter um atraso nisso. Nós vamos ter um atraso na vacinação no plano comparado com o resto do mundo. Nós vamos ter uma dificuldade para cumprir com uma ampliação significativa do auxílio emergencial. Vai ser uma luta para conseguir isso, afinal de contas, temos um governo conservador
O máximo que se consegue no Congresso é ter uma liderança, digamos, menos conservadora do que o indicado pelo Bolsonaro. Então, não vai ser um auxílio emergencial tão expressivo. Então, por mais que se consiga avançar, vai ter um avanço truncado. Se consiga avançar, vai ter um avanço truncado. Então, nós temos que pensar também no que se pode fazer aí no plano municipal, especificamente municipal. Será que se pode fazer alguma coisa? A primeira questão é essa. Pode-se fazer alguma coisa? Essa é uma questão que não é simples de responder, tá, Beatriz? Existem muitos economistas que respondem peremptoriamente não. E não são apenas economistas de direita. Essa é uma polêmica muito grande, mesmo entre economistas heterodoxos. Economistas que se colocam no campo da esquerda. Tem companheiros meus, amigos meus, que acham que mesmo no plano do Estado não há nada que se possa fazer. Acham que tudo que se pode fazer está no plano nacional. Se o Estado nacional crescer, os estados federados crescem, as prefeituras crescem. E nada mais se pode fazer a não ser esperar que o governo federal tome uma atitude. Beatriz, que para fazer uma analogia e simplificar a compreensão. Imagina, querida, é uma analogia, inclusive, que às vezes fere os sentimentos mais, digamos, socialistas e até humanitários, mas é uma analogia que ajuda a compreensão. Imagina que tu tem um pequeno negócio, que seja uma padaria, ou até um negócio médio, tu tens um shopping, ok? Se o país está indo bem, a tua padaria vai bem, a tua confecção vai bem, o teu shopping vai bem. Agora, se o país está indo mal, a tua padaria vai mal, a tua confecção vai mal e o teu shopping vai mal. Nestas circunstâncias, mais do que nunca, tudo vai depender da tua capacidade e competência como empreendedora. Mais do que nunca, tu precisa pensar direito, porque tu tens mais chance de sobreviver ou não se tu tiveres competência. É a mesma coisa sobre a gestão viver ou não se tu tiveres competência. É a mesma coisa sobre a gestão municipal e social. Você tem que pensar coletivamente e gerir melhor. É obrigação. Tu tens que saber o que tu vai fazer para poder, inclusive, contribuir com o país. E é possível, não é um jogo simplesmente de soma zero. É claro que nem todo mundo vai se dar tão bem. Existe uma situação em que, algumas vezes, algum município vai estar crescendo em detrimento do outro. Mas é possível também que todos contribuam para o crescimento do próprio país, por mais incrível que possa parecer. Vamos dar alguns exemplos para que a gente possa se entender, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a economia de um município ela é dividida em duas partes, fundamentalmente. Existem algumas atividades que a gente chama de atividades propulsivas. O que são essas atividades que a gente chama de atividades propulsivas? O que são essas atividades? São as atividades que trazem a renda fundamental para dentro do município. Ou seja, são aquelas atividades que o município é mais especializado, ele tem mais competência, onde a divisão do trabalho é maior, onde ele tem maior produtividade. Em alguns municípios, isso é a produção, por exemplo, na Santa Cruz do Sul, de tabaco. No noroeste do Rio Grande do Sul, é a produção de soja. Em alguns lugares, é a produção de frango. Em outros lugares, é a produção de serviços. No litoral gaúcho, é a produção de turismo. É aquilo que ele tem de melhor e que atrai pessoas para irem lá, o que ele exporta de alguma maneira. Essa produção, ela não é uma produção apenas de um produto. Ela é toda uma cadeia. E essa é outra dificuldade. No Vale dos Sinos é a produção de calçados, ok? Pode gerar desequilíbrios monstruosos. A produção de soja e a produção de fumo, ela tem consequências bastante ruins. Depois a gente vai falar sobre isso, ok? Mas ela é a produção que realiza, que movimenta a economia como um todo. Ela gera um excedente para a cidade. Ela gera um dinheiro que, ao voltar para dentro do município,
alimenta todo o circuito daquelas atividades que a gente chama de reflexas, porque ela traz dinheiro para dentro do município e esse dinheiro paga todos os produtores rurais pequenininhos e todo o setor de caminhoneiro, as cooperativas e coisa e tal, e com esse dinheiro se vai no comércio, no açougue, nas padarias, em vários lugares, e todo o comércio, as farmácias, vivem deste dinheiro. Se essa produção ruir, a cidade morre. Eu vou dar um exemplo para ti. Eu já comentei isso aqui contigo uma outra vez. Tá? A cidade de Santa Cruz do Sul, fundamentalmente, vive do tabaco. Num certo momento, nós tínhamos eu trabalhei na Unisc há muito tempo, e havia todo um movimento ecológico na cidade na luta contra o tabaco. E um dia eu trabalhava lá como professor universitário, e eu disse, olha pessoal, nós temos que ter muito cuidado, porque o tabaco, apesar de todos os malefícios que ele traz no uso, para a população que usa, que fuma, câncer, etc. e tal, e para quem trabalha no campo, agrotóxicos, é ele que sustenta a cidade, é preciso entender isto, né? E o professor disse, mas o tabaco é 6% do PIB dessa cidade. Eu digo, sim, ele é 6% do PIB, mas veja bem, o que é o resto? A indústria é 40%. Que indústria nós temos aqui? É fumageira. Tira o tabaco e a indústria morre. Mas também tem a universidade. Eu digo, tem, pois é, mas os meus estagiários, quando eles chegam, tira o tabaco e a indústria morre. Mas também tem a universidade. Eu digo, tem, pois é, mas os meus estagiários, quando eles chega uma hora que eles não podem trabalhar, eles dizem para mim, Paiva, na semana que vem eu não venho, porque eu digo, por quê? Eles dizem, é a colheita, né? Eu digo, é a colheita, tá certo. Porque se eles não tiverem a colheita, eles não pagam a Unisc, certo? Então, na verdade, isso aqui é uma cadeia. Tudo está ligado ao tabaco. Tira o tabaco e a cidade morre. Mas a gente pode plantar flor. Eu digo, sim, tem 30 mil produtores de tabaco e tem 500 produtores de flor no Rio Grande do Sul. Onde é que tu vai botar tanta flor, se por acaso tirar o tabaco? Não tem demanda para flor. Então, nós temos que entender que o tabaco é a base disso. A questão é, cada região, cada município tem alguma coisa que é propulsivo, que propele. Algumas estruturas, elas são realmente tempo para ti. E outras não. Santa Cruz do Sul, em 1900, no início do século, tinha 20 mil habitantes. Caxias, em 1900, tinha 20 mil habitantes. Hoje, Caxias tem quase 600 mil habitantes. E Santa Cruz tem pouco mais de 100 mil habitantes. Por quê? Porque Caxias do Sul, na verdade, ela pegou o vinho. E o vinho exige uma série de transformações que o fumo não transforma, percebe? Então, assim, tem algumas estruturas que elas exigem uma diversificação muito maior. Então, o que a gente precisa saber é quando a gente identifica aquilo que realmente modifica na economia, o que dá diversificação. Está acompanhando, Beatriz? Não sei se eu já tratei disso contigo alguma vez. Não, eu tenho impressão... nós já estou acompanhando, sim. É que, professor, esse mastigar é que nos... É que, professor, esse mastigar é que nos auxilia a entender. Porque se fala só uma vez e depois não volta no assunto, a gente... Porque nós somos, eu pelo menos sei que eu sou, e a maioria das pessoas que me acompanham também tem essa mesma humildade de dizer, a gente sabe as consequências, mas não sabe o porquê que as coisas acontecem assim. E o senhor está nos dando justamente a parte do porquê, né? Porque as consequências a gente vive elas. Né? Então, veja, então o que a gente tem que fazer é assim, cada prefeitura hoje, ela tem que olhar para a sua estrutura produtiva e ver exatamente qual é a cadeia de produção que ela tem e quais são as atividades produtivas que ela tem. E ver onde é que está, nessa cadeia longa, aquela que é propulsiva, aquela que traz o dinheiro para dentro, onde é que está uma coisa que a gente chama de problemas, tá? Que é a cadeia produtiva do calçado. Eu peguei a cadeia do vinho lá para Caxias, eu peguei a cadeia do fumo ali para Santa Cruz, vamos pegar agora uma cadeia aqui do Vale dos Sinos, é a cadeia do calçado, tá? Vamos tentar entender o que é uma cadeia de calçado.
A gente pensa, é preciso entender uma diferença fundamental entre o setor calçadista, que é aquele que produz calçado, e a cadeia do calçado. A cadeia do calçado, ela produz, tem um setor químico, que produz a cola, tem o setor papeleiro, que produz a caixa do calçado, tem o setor de transporte, que transporta o calçado até o porto. Tem mais diversos setores. Tem o setor madeireiro, que produz o salto. Mas tem um desses setores, cada um deles é um elo da cadeia. Tem algum setor que é mais fraco. No caso do calçado, a gente tinha identificado, quando fez uma análise há um tempo atrás, que o elo fraco era o setor de design. Eu não sei ainda se o setor de design é o elo fraco, ou o setor de marketing, ou o setor de comercialização, ou o setor de financiamento. Mas a gente precisa identificar qual é o setor mais apertado, o setor que está dificultando que a cadeia dê um salto, ou como a gente diz de brincadeira, um upgrade para cima. É este o setor que tem que ser apoiado. Nenhum outro. Porque você botar dinheiro em qualquer outro elo é botar dinheiro fora. Se você amplia um elo que já é forte, não adianta nada para a cadeia. É isto que a prefeitura tem que fazer. Ela tem que identificar qual é o elo que está fraco e apoiar o elo fraco para poder gerar mais renda e emprego para a prefeitura, para os trabalhadores do território. Isto, por incrível que pareça, é exatamente o que deve ser feito na localidade. Os governos estaduais e os governos federais não podem fazer isso, porque é uma coisa que você só pode fazer olhando de perto. É de perto que ninguém é normal, tu entende, Beatriz? É de perto que a gente vê os defeitos. É de perto que a gente conhece quem a gente ama e gosta. De longe, a gente só pode fazer coisa genérica. De Brasília, só se faz generalidade. Então, as prefeituras que têm que identificar onde é que está o problema. Só que o que lhes falta? Competência. Eles não têm conhecimento. Então, tem que haver, de alguma maneira, digamos, diálogo. Sim, até uma visão crítica da real competência para que existe uma prefeitura. Para não existir uma prefeitura. Para não ser apenas para abrir rua, varrer calçada e cuidar da praça e cuidar da ponte, quer dizer, exatamente quais são as virtuosidades, vamos dizer, da administração desse pequeno núcleo que vai compor, então, o grande país. Mas, Beatriz, você pegou uma outra coisa aqui, exato, mas veja bem, o que o pessoal faz em geral? Eles têm que fazer tudo isso. É uma obrigação garantir qualidade de vida, claro. Bem-estar, ok? Até porque isso é uma coisa que também atrai uma população qualificada. Tu tem que ter uma população que queira estar no município. E bem-estar é fundamental para tu ter uma população qualificada, uma mão de obra, um recurso humano que queira ficar lá. Mas não basta as prefeituras, quando elas tratam de uma relação com os recursos humanos e com os empreendedores, elas procuram atuar junto aos empreendimentos mais simples, porque são aqueles empreendimentos que, de alguma maneira, elas entendem. E mais, elas privilegiam os empreendimentos, digamos, os microempreendedores. Não está errado privilegiar os microempreendedores. Na verdade, elas privilegiam dois tipos de empreendedores. Os grandes, que elas querem atrair, e aí dão subsídios e fazem muito mal, porque elas não têm dinheiro suficiente para dar realmente subsídios importantes, entendeu? E aí gastam tudo o que tem para atrair empresas monstruosas e não conseguem cuidar da população. Uhum. Não é isso que se faz, está errado, está muito errado. Mas aí, ou elas fazem isso está muito errado, ou elas tratam daqueles microempreendimentos que são a que a gente chama de atividades reflexas. Tratam daqueles microempreendimentos que são a que a gente chama de atividades reflexas. A farmácia, a padaria. Essas atividades, Beatriz, elas vivem dos recursos, do salário, do pessoal que vive das atividades propulsivas.
Como é que eu vou te explicar isso? Vê se eu te entendo. Vou te explicar assim, ó. Vou te contar uma história, tá? Acho que eu não sei, eu fico na dúvida se nós. Porque nós já tínhamos marcado esse papo há um tempo atrás, e nós acabamos não tratando exatamente Sim. disso. Então eu fico na dúvida se a gente. Não. Eu cheguei a dar esse exemplo ou não. Tá? Não, mas assim, ó, fique tranquilo, porque nós temos tempo, nós temos ainda, só para você ter uma ideia, nós temos 11h28, nós temos 20 minutos. Tá bem. Deixa eu te contar, então, o que aconteceu no município que eu dei uma consultoria. Eu não vou dar os nomes exatamente às bruxas, mas, enfim, vou contar a história sem dar os nomes do município e da instituição. Uma grande, enfim, vou contar a história sem dar os nomes do município e da instituição. Uma grande empresa farmacêutica resolveu seguir as regras propostas pelo governo federal de permitir que os consumidores comprassem apenas os números de comprimidos, eu não sei como se chama exatamente isso, de remédios, né, que está na receita, em vez de exigir que os consumidores, que os clientes comprassem o pacote inteiro. Tá? Fracionar. Então, como é que é? Fracionar. Fracionar. Só que é o seguinte, isso exigia uma prateleira específica para esse laboratório, né? E tinha que colocar, já tinha que abrir a caixinha e manter lá o número exato, né? E um conjunto amplo de consumidores passou a se dirigir para as farmácias que tinham essas prateleiras específicas e que os profissionais estavam treinados, ok? E as farmácias que tinham se recusado a ter esse treinamento, que geral as farmácias de bairro, que não tinham profissionais suficientes, passaram a ter um decréscimo de clientes e algumas delas chegaram a falir. O resultado foi uma concentração maior de farmácias da cidade e uma elevação de preços. E os consumidores foram, em vez de beneficiados, tiveram uma piora de atendimento e uma piora de preços, ok? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque assim que esse laboratório adotou essa política, várias prefeituras da região passaram a apoiar a ação do laboratório e promoveram a ação do laboratório. E se espalhou pelo território uma piora das condições. Houve uma concentração, uma perda de farmácias, perda de emprego, perda de empreendedores, pela ação das prefeituras, ok? A mesma coisa aconteceu em outros territórios por movimentos de agências de empreendedorismo. Você promove a qualificação de microempresários, muitos vão, outros não conseguem assistir às aulas, alguns abrem falência, nem todos aprendem, outros abrem falência. Muitas ações que você faz para qualificar microempresários do setor reflexo, você qualifica alguns e outros. O mercado interno do município é restrito. Tu tens apenas alguns, a população que ocupa esse mercado interno é pequena. Tu tens que ampliar este mercado interno. Quem é que é o mercado interno que ocupa esse mercado interno é pequena? Tu tens que ampliar este mercado interno. Quem é que é o mercado interno de um pequeno município? São exatamente os assalariados que produzem para o mercado externo do município. Eu acho que, não sei se eu contei para ti, a primeira aula que eu tive sobre essa questão da economia local foi com o professor Paulo Renato de Souza, que foi o reitor da Unicamp e depois ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro mandato. Ele estava aqui em Porto Alegre, ele é gaúcho, inclusive, no lançamento do programa Esperança e Mudança do MDB em 1982. E ele dava o curso sobre emprego e autoemprego neste lançamento do programa. E São Paulo, ela está centrada na produção de cítricos, mas tem pequenos agricultores que produzem ainda uma produção, não de agricultura permanente, mas de agricultura temporária, porque eles não têm condições de ficar 2 anos esperando a colheita.
E tem uma grande parte da população que é desempregada. A prefeitura lança uma política de autoemprego e financia os desempregados para produzirem cachorro-quente, hambúrguer, coisas assim em torno da praça. Na praça tem pizzaria, tem sorveteria, tem uma série de atividades e todo mundo ali namora, paquera e consome no final de semana. Aqueles autoempregados que estão produzindo cachorro-quente, hambúrguer, começam a deslocar os consumidores da churrascaria, pastelaria, sorveteria, choperia. E começam a ficar as moscas. E começam a falir. E a choperia. E começam a ficar as moscas. E começam a falir. E o desemprego cresce. E começam a falir e a desempregar os garçons dessas instituições, dessas organizações. Aí chega um consultor e diz o seguinte: não era para colocar uma carrocinha de cachorro-quente ou de hambúrguer na praça. Vocês deveriam ter financiado os agricultores que estão lá na agricultura temporária, plantando tabaco, plantando soja, plantando feijão, para ficarem 2 anos plantando cítricos. O que vai acontecer? Vamos ver? Botaram os agricultores para plantar cítrico. 2 anos depois, eles colheram as laranjas. O setor de esmagamento teve que aumentar os contratados. Aumentou a produção de cítricos e aumentaram também os empregados na indústria de cítricos. Esses empregados foram gastar na cidade. Gastaram mais e a choperia ficou lotada. Contrataram mais garçons. Naturalmente, a praça agora é suficiente para consumir até cachorro-quente. Porque o pessoal que consome na cidade, farmácia, mercearia, é o pessoal que ganha assalariado no setor de cítricos e que produz laranja. Porque a laranja paga mais do que o amendoim, do que o fumo, sim, do que o feijão. A laranja é um produto que demora mais tempo, então ela rende mais. É preciso identificar qual é que é o produto que é uma atividade propulsiva, que emprega e rende mais. E qual é que é o gargalo? O gargalo, no caso, era o financiamento. É isso que é preciso fazer. Sim, é por isso que o Estado, seja ele municipal, estadual, federal, o Estado tem o papel de fomento. Exato. Agora, qual é que é o gargalo real? O gargalo é que as pessoas, em geral, não sabem identificar. Nós tínhamos conversado sobre isso, Beatriz. Estadual, federal, o Estado tem o papel de fomento. Exato. Agora, qual é que é o gargalo real? O gargalo é que as pessoas, em geral, não sabem identificar. Nós tínhamos conversado sobre isso, Beatriz, você disse assim, por que não sabe identificar no espaço nacional? Porque está vendo muito de longe, porque o problema em cada lugar é um. Mesmo no espaço estadual, está muito longe. E no espaço municipal? Porque não tem qualificação. Então, onde é que está a solução? Tem que pedir ajuda para os universitários. Eu já disse isso, você me perguntava, mas como é que a prefeitura vai resolver? A riqueza no Rio Grande do Sul se encontra nas universidades comunitárias. A riqueza no Rio Grande do Sul se encontra na capacidade técnica que nós temos, sim, de poder contribuir. Inclusive, e no sistema um sistema de consultoria público-privada, mas que não é adequadamente mobilizado. O Estado tem que fazer isto, se juntar, como já fez, inclusive. Já fez em governos passados, não apenas em governo... O governo Olívio foi quem lançou o programa Universidade Empresa, mas o governo Rui Goto sustentou e depois foi sendo paulatinamente abandonado, né? Tem que voltar. Isso é fundamental. Sim, e tem que voltar por uma questão de pragmática e não por uma questão ideológica. Exatamente. Porque é útil, porque exato, é necessário. Funciona. E, e tem que voltar emergencialmente, porque nós estamos vivendo uma crise, e essa crise só pode se resolver. Se resolver, não vai se resolver, mas ela pode ser minimizada. Sim. E ela urge ser minimizada. Ela urge. Nós temos que enfrentar a pandemia. Nós temos que enfrentar, e mais, existe uma crise universitária. O processo destrutivo do governo Bolsonaro, sim, envolveu também desde cortes o tempo do Temer.
desestruturação universitária. E é preciso que a universidade seja resgatada também. É preciso que ela volte a ter, inclusive, volte a recuperar sua autoestima. Ela precisa resgatar sua capacidade de contribuição. Ela tá subutilizada. É envergonhada. Okay? Exato. A Unijuí, a Unisc, a FACAT, as instituições que têm mestrado e doutorado de desenvolvimento regional estão subutilizadas. A própria URGS, que também tem um conjunto amplo de estruturas voltadas ao desenvolvimento e à pesquisa. O Sartori desestruturou as instituições de pesquisa, fechou a Fundação de Economia e Estatística, no momento que precisamos da reflexão. Tipo assim... carta de recomendação é ignorância. Quanto mais grosso, quanto mais tosco tu for, mais tu é uma pessoa bem-sucedida em termos políticos, de marketing e tal. O Brasil está à deriva e de vento em proa. É uma coisa muito triste. A questão é que eu acho que nós chegamos num patamar que está difícil não ter chegado ao fundo do poço. Enfim, eu espero, pelo menos. Assim, o senhor estava falando sobre essa coisa da praça, e aí abre um cachorro quente e tal. Eu me lembrei, até de uma forma um pouco esquisita, mas eu me lembrei do PDV do Brito, onde as praças de Porto Alegre ficaram recheadas de carros com cachorro quente, porque os funcionários de várias estatais estavam pedindo PDV, e todos eles entusiasmados com esse empreendedorismo. E tinha aquelas pequenas caminhonetes, acho que eram russas, né? Não me lembro agora a marca daquelas caminhonetes. Lada, acho que era Lada. Era uma vanzinha pequena, que eles transformavam em coisinha de cachorro-quente. E eu me lembro que uma vez eu fui ali no parque na frente do shopping Praia de Belas, ali, no parque... Esqueci o nome do parque ali na frente do Praia de Belas. E numa daquelas praças ali, tinham 8 daquelas, assim, um modismo, coisa de, acho que um verão, e elas desapareceram e as pessoas perderam tudo, né? Sim. Não, na verdade não é só modismo, né, querida? É como você lembra das lojas de vídeo também? Tu tens algumas pessoas têm ideia e a coisa se espalha. Eu entendo que tu quer chamar de modismo, mas as coisas realmente tem como onda, percebe? Acho que tu pode chamar de modismo mesmo, mas é que eu quero dizer, tem uma situação de que não é simplesmente uma coisa de moda. Se elas soubessem que os outros fariam, a moda tem muito essa coisa de todo mundo quer parecer igual. Nessa não. Você gostaria de não ter tido a mesma ideia, mas tu pensava que tu ia ser o único, percebe? Mas quando tu descobre, foi tarde demais. Você ouviu de um, ouviu de outro, mas quando tu descobre, foi tarde demais. Você ouviu de um, ouviu de outro, e aí aconteceu de tu estar junto. Aí tu te surpreende. Mas, enfim, deu errado. É isso que eu quero dizer. Porque, então, esses processos dependem da cabeça do prefeito, né? Cada prefeito... Veja bem, o que importa, Beatriz, é que os prefeitos tomem consciência disso, né? De que eles têm o que fazer. E as forças que agem contra são muito grandes. O que mais me preocupa é a força que tem um discurso que eu considero essencialmente conservador e que bate numa tecla que diz o seguinte: não caia neste engodo, você não pode fazer nada. Esse discurso derrotista é um discurso que me incomoda muito, até porque não vê muito o que fazer e bate nessa tecla porque acredita que não tem o que fazer. E não é verdade, percebe? Há muito o que se fazer. Também tem pessoas que propõem fantasias, que propõem quimeras, né? Que não conseguem equacionar adequadamente. Então, não conseguem entender as verdadeiras divisões da economia. Então,
quem acha que, por exemplo, defende a agricultura pela agricultura, não diferencia se a agricultura é para autoconsumo ou para venda para fora do município, não consegue diferenciar Sim. se é uma produção que vai trazer dinheiro para o município e mobilizar a economia interna, ou se é simplesmente para consumo próprio. Isso faz muita diferença. Não quero dizer que uma produção para autoconsumo não tem o seu valor, porque ela qualifica a qualidade de vida, mas é que é preciso saber, é preciso identificar as consequências. Uma produção que seja para fora, ela tem consequências sociais. Uma produção para autoconsumo tem consequências familiares. Quando a gente está tentando pensar no desenvolvimento socioeconômico, a gente deve identificar cadeias produtivas e gargalos. Os gargalos, eles refletem em um conjunto amplo sociais. Sim. Você tem que procurar identificar aqueles pontos que se refletem em várias pessoas e que, com um pequeno dispêndio, você tem consequências muito amplas. Eu não estou dizendo que os indivíduos são insignificantes, eu estou dizendo que existem prioridades que se pode fazer e dar. Essas questões são questões que envolvem algumas tecnicalidades. Claro que pode haver divergência. Tem questões que nós não podemos ignorar. Se trata de saúde e da vida, a saúde tem prioridade. Mas quando se trata de questões de sobrevivência global, elas também são importantes. E aí nós temos que pensar também em quantidade. Sim. E isso tudo, as pessoas em geral ignoram, né? E é preciso, isso são tecnicalidades. E aí tem que chamar ajuda universitária. Pois é, agora, professor, eu sou do tempo em que a gente falava das forças vivas da cidade, das forças vivas do Estado, das forças vivas. E aí, nessas forças vivas, tu colocava o cara do CDL, o cara do o Clube do Comércio, o cara enfim, do Rotary Club, da igreja, da Câmara, o vice-presidente da Câmara, né? Tu colocava, essas eram o milionário, o dono da rádio. Estas eram as forças vivas, assim, no microcosmos, né? E essas pessoas é que elas acabavam, de alguma maneira, tendo alguma ingerência na cidade. Isso sempre fez com que nós tivéssemos cidades que são as mesmas há 100 anos, quer dizer, não tem nenhum tipo de desenvolvimento, e outras que, do nada, elas tiveram um crescimento, assim, muito significativo. Essas pessoas, elas poderiam contribuir também para ter essa visão de que é preciso olhar a coisa de um modo técnico, até científico, para saber o que o município gera, ou qual é a riqueza do município, qual é a tua joia rara, né? O que tu tem e o que tu pode fazer com isso. Sim, Beatriz, mas a grande diferença é que nós temos que entender que os sindicatos dos trabalhadores, os camponeses, a agricultura familiar são forças vivas junto com eles, e entender que os sindicatos têm que ser contemplados na medida em que Sim. são eles que consomem na padaria, consomem no supermercado. Sim, mas enquanto tiver essa briga, essa divisão, assim, entre o que é do bem e o que é do mal, então a gente... Exato! Há muito tempo eles não ouviam esse discurso sobre a solidariedade entre os setores, agências e a perspectiva de cadeia. Eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que pode ser bem interessante para a gente ver como a gente pode pensar um processo de desenvolvimento municipal de uma perspectiva que leva a um projeto muito mais solidário do que normalmente se pensa possível, tá? Durante o Governo Livre, no qual eu trabalhei como consultor para desenvolvimento local, municipal e estadual, nós desenvolvemos um projeto de desenvolvimento para o território da Campanha. E um desses projetos envolvia o desenvolvimento de um polo cerâmico na região da Campanha, a partir da coleta de argila dentro do complexo carvoeiro de Candiota.
Quando a gente foi desenvolver lá e apresentar o projeto, nós tivemos apresentações em Bagé, em Candiota e em Ilha Negra. E na reunião com os prefeitos, um deles de Candiota quanto de Ilha Negra, que tiveram assentamentos, e que no início, assentamentos de reforma agrária, e que no início reagiram a assentamentos de reforma agrária, chegaram para mim e disseram o seguinte: Paiva, no início nós fomos contrários aos assentamentos de reforma agrária. Hoje, entretanto, nós gostaríamos de dizer o seguinte: mais do que qualquer projeto de polo cerâmico, que achamos que vai ser demorado e complicado, a gente não sabe se vai dar certo, o que nós gostaríamos mesmo era de mais assentamentos. Por quê? Por que eles queriam mais assentamentos? A resposta é muito simples, ok? Os assentamentos, especialmente o de Ilha Negra, mas também o de Candiota, eles se voltaram para a produção de sementes das mais diversas plantas, porque as sementes elas devem ser produzidas, devem ser produzidas em condições um pouco mais frias de onde elas são plantadas, produzidas em condições mais frias, portanto, ao sul do país, em relação àqueles lugares em que elas vão ser plantadas, e elas são vendidas a preços elevados. E os agricultores, podem ser produzidos em pequena propriedade, tinham uma renda muito acima da renda dos demais agricultores. Mais um detalhe: os grandes produtores daquela região do sul do Rio Grande do Sul, que são latifundiários, eles são, em geral, bovinocultores ou orizicultores, tudo bem? Produzem arroz. E eles vendem o gado e o arroz uma vez por ano e recebem uma bolada. Tu acha que eles vão consumir em Candiota ou Ilha Negra, Beatriz? Não, vão para Miami. Claro que não. Provavelmente nem em Bagé. Eles vão, no mínimo, para Santa Maria, ou para Porto Alegre, ou para São Paulo, ou para o Rio, ou para Nova York ou Paris. Agora, aqueles pequenininhos de Ilha Negra e Candiota vão para Candiota, no máximo para Bagé, e movimentam o comércio de Candiota e Bagé. Entende? Uhum. E vivem comprando na padaria e na farmácia. E pagam impostos em Candiota e Ilha Negra. Sim. Então, e movimentam o ICMS de Candiota e Ilha Negra. A coisa mudou ali. E os prefeitos que antes eram contra perceberam a solidariedade. É isto que se pode explicar, ok? É isto que se tem que entender. Ideologicamente, eles eram contra a reforma agrária. Por que toda a metade sul do Rio Grande do Sul, os municípios são como Alegrete, Santana do Livramento e Uruguaiana? Esses 3 municípios somados são maiores que a autoridade palestina. Eles são enormes, são quase como países. Todo o norte do Rio Grande do Sul é pequenininho, porque ali tu tem reforma agrária no norte do Rio Grande do Sul. Exatamente. E tu cria um centro urbano, porque aqueles pequenos produtores começam a comprar perto, e os grandes produtores vão comprar em Santa Maria ou em Porto Alegre. Uhum. E percebe? Essa solidariedade é que tem que ser mostrada para o CDL. E talvez nesse ano de 2021, 2022, nesses próximos anos aí, seja realmente a única alternativa, né? Claro, vai ser. Nós temos que ter retorno do auxílio emergencial, políticas para cadeias em que as prefeituras fortaleçam os elos pequenos e os elos que estão engargalados, com a ajuda da universidade e apoio do governo estadual. É isso que nós temos que fazer. Professor, nós temos aqui eu tenho mínimo 5 pessoas aqui, tá? Que estão dizendo que eu tenho mínimo 5 pessoas aqui, tá? Que estão dizendo o seguinte: realmente é na repetição que a gente entende. Diga ao professor que não se incomode de repetir. Nós entendemos na repetição, seja aqui ou seja numa sala de aula. A repetição é a nossa salvação, porque é uma questão muito técnica. Nem é técnica, é claro que é técnica, mas eu digo assim, você seguir uma linha de raciocínio. E como nós estamos cada vez mais dispersivos, às vezes tu está conseguindo ir e aí tu interrompe, e depois volta, daqui a pouco dá aquela luz, eu entendi, né? Isso realmente é muito importante, super importante. Obrigada, professor, nós vamos continuar por esse caminho na próxima semana. Tá ótimo, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, muito obrigada.
A gente pensa assim, né, que é fácil, que as coisas realmente elas vão se organizando, como é que elas vão se dando, né? E assim o professor Carlos Paiva nos auxilia justamente a compreender, a compreender esses mecanismos, que veja que é tudo tão simples e ao mesmo tempo parece que tem uma névoa, né, no meio de tudo isso, para fazer com que a gente não, que as pessoas que deveriam entender isso acabem não entendendo como deveriam, ou porque não é interessante para o sistema, né? A gente nunca tem que deixar de pensar nisso. Às vezes não é interessante não para esse lado, para querer para o próprio sistema que é que a gente continue assim nessa dependência basicamente mental, né? Eu conversei com o professor Carlos Paiva, professor de mestrado em desenvolvimento regional da FACAT.